Como anda a troca entre São Paulo e Botafogo? Preciso falar especificamente de Savarino e também Vitinho. Já no São Paulo, a informação não é boa. Há um meio atacante que pode deixar o clube de graça. Informação no São Paulo diz respeito a Gabriel Pirani, o ex-jogador do Santos, pode ser contratado. Últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre São Paulo, Botafogo e aquela troca que poderia chegar até 3 jogadores de cada time. Preciso contar para vocês, notícia desse sábado, que Savarino e Vitinho estão praticamente descartados. Eles eram 2 dos principais alvos do São Paulo. Vou dizer mais, o Botafogo, num primeiro momento, até condicionou ou recusou colocá-los no negócio. Depois acabou aceitando, tudo para ter Ferrarese e Pablo Maia. Mas o Vitinho só quer conversar sobre a possibilidade de uma saída do Botafogo para clubes brasileiros a partir da metade do mês de janeiro. Isso porque o Vitinho ainda sonha em jogar na Europa e a prioridade é por ofertas de lá. O Savarino tem relutado com a ideia de trocar o Botafogo pelo São Paulo. Ele entende que vai ter mais protagonismo no Rio de Janeiro jogando a Libertadores do que no São Paulo participando da Sul-Americana. Diante desse cenário, só uma enorme reviravolta faria com que esses 2 atletas, o Vitinho que é lateral direito e o Savarino que é meia, estivessem nessa negociação. Pablo Maia também está exigindo mais dinheiro do Botafogo para que se torne reforço botafoguense. As conversas continuam, mas seguem em compasso de espera. O grande problema nem tem a ver com os clubes, mas sim com os jogadores que precisam aceitar tais transferências. Por último, mas não menos importante, vou te contar sobre o futuro de Dória, pretendido pelo Fluminense e por um time de São Paulo, tudo a respeito de Bruno Rodrigues, jogador do Palmeiras, que é alvo de 2 times da Série A. Tem mercado, bastidores, finanças e muito mais. Vocês, para aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre Dória, zagueiro brasileiro de 31 anos de idade, que já conseguiu sua rescisão do contrato no futebol mexicano. Ele pertencia ao Atlas, que lhe deviam dinheiro. O Dória chegou a um acordo, saiu de forma amigável e busca um clube no futebol brasileiro. Nos últimos dias, existiram portais que cobrem o Fluminense cravando que o Dória será reforço do tricolor. Até faz sentido, levando em consideração que o Thiago Santos já foi embora, de que o Thiago Silva já foi embora, ainda sem clube certo, a tendência é que o Thiago Silva possa ser anunciado pelo Milan. O Thiago Santos está de saída e vai defender o Curitiba. Até o Igor Rabelo não tem futuro garantido. Diante desse cenário de várias saídas de zagueiros, percebi que torcedores do Fluminense gostaram bastante da possibilidade da contratação do Dória, 31 anos de idade, no Brasil, esteve no Botafogo e no São Paulo, faz sucesso há bastante tempo no futebol mexicano. Mas o negócio ainda não está fechado com o Flu. E vou acrescentar uma outra informação importante, tem um time do estado de São Paulo em negociações com o Dória, dá para dizer que o Fluminense não está sozinho nessa briga. Só para completar em relação ao Flu, tricolor que pretende melhorar seu elenco para a próxima temporada e busca pelo menos 3 reforços de peso. Qual a chance de Gabriel Pirani virar reforço do São Paulo? Fui atrás da resposta depois que, nas redes sociais, o nome do ex-santista passou a ser especulado como possível reforço tricolor. Já quero contar logo de cara que o Pirani foi sugerido por Giuliano Bertolucci ao presidente do São Paulo, Júlio Casares. A relação entre Bertolucci e Casares é bastante boa. Pois bem, Pirani foi revelado no Santos, passou pelo Fluminense e atua nesse momento no DC United, da Major League Soccer. Dá para dizer que a temporada dele foi boa, apesar de o time não ajudar. 29 partidas, 8 gols e 3 assistências, titular absoluto. O nome foi repassado ao Júlio, que sugeriu ao pessoal do departamento de futebol. Crespo e companhia ainda não tomaram uma decisão sobre o Pirani. Mas o que mais vai pegar é a necessidade de compra. O Pirani, em outras oportunidades, já foi sondado por clubes brasileiros. E em todos os casos, o DC United disse que não tinha nenhum interesse em emprestá-lo. Como você sabe, o São Paulo busca contratações gratuitas de jogadores livres ou que possam chegar emprestados, na pior das hipóteses, na base da troca. E a pedida do DC United gira entre 2 e 3 milhões de dólares. Esse pode ser um impeditivo do negócio. Também contei com exclusividade nas minhas redes sociais nessa sexta-feira que o tricolor emprestou o goleiro Jandrei e o Patrick Lanza, ambos para o Juventude. O Jandrei já estava emprestado, o contrato de empréstimo terminou e o São Paulo concordou com o repasse do jogador por mais uma temporada. O Patrick vai em busca de mais minutos no São Paulo, jogaria muito pouco.
Hora de falar sobre o São Paulo para contar que as negociações pela renovação de contrato de Rodriguinho não avançaram. Meio atacante de 21 anos de idade, que é pretendido pelo Botafogo e também por times da Europa. E esse é o grande problema. Como ele tem contrato com o São Paulo somente até 31 de dezembro de 26, ou o São Paulo vende o Rodriguinho agora, em janeiro, ou vai correr enorme risco de vê-lo assinar um pré-contrato com qualquer outro clube em julho, deixando o São Paulo sem custos no fim da próxima temporada. São Paulo tenta há meses a extensão do contrato com o Rodriguinho, mas tanto a questão financeira quanto a falta de perspectiva de ser titular absoluto fazem com que Rodriguinho e seu empresário não avancem nessas tratativas. Gostaria muito de saber de você, São Paulino, o que você pensa sobre o Rodriguinho. Tem futuro? Tem potencial? Melhor negociá-lo agora ou correr o risco de perder o jogador de graça em dezembro de 2026? Já Bruno Rodrigues está de saída do Palmeiras e está na mira de dois clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Já havia contado para vocês nos últimos dias que Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, gosta bastante do Bruno Rodrigues. Queria acrescentar que o Internacional também entrou na disputa pelo ponta de 28 anos de idade. Jogador que teve duas lesões muito sérias no joelho, até por isso não conseguiu jogar como se imaginava. Até esteve mais em campo nessa reta final de temporada, mas não faz parte dos planos do Palmeiras. O Internacional entrou em contato, fez um pedido de empréstimo, Cruzeiro cogita, estuda se vale a pena empréstimo ou proposta em definitivo. A definição a respeito do atleta deve acontecer nos próximos dias. Essa política de Júlio Casares vai de mal a pior. Nessa quinta-feira ele conseguiu a aprovação da proposta orçamentária para 2026, mas votação extremamente apertada, algo bem pouco usual desde que ele se tornou presidente do Tricolor. Foram 112 votos a favor da aprovação contra 107 contrários. Detalhe, esse é o tipo de votação que passaria com enorme tranquilidade, mas membros da oposição se juntaram e decidiram votar contra a projeção orçamentária por entenderem que precisavam se manifestar e protestar contra a gestão do Júlio Casares, marcada nessas últimas semanas por uma série de problemas. Teve a goleada por 6-0 contra o Fluminense, teve a questão das canetas de emagrecimento usadas em jogadores do time principal. O principal de tudo, o escândalo envolvendo aluguel e venda de camarotes de forma clandestina. Enfim, o verdadeiro caos se instalou no São Paulo. Só para completar, dentro do Tricolor, muita pressão para que Douglas Schwartzman e Mara Casares sejam expulsos do Conselho Deliberativo. A dupla, inclusive, votou para aprovação da peça orçamentária de 2026, que prevê uma arrecadação acima de 900 milhões de reais e um superávit de mais ou menos 30 milhões. Só para completar sobre o São Paulo, informação importante, Tricolor e River Plate, enfim, se acertaram para aquela troca que fará com que Galopo se torne jogador em definitivo do River Plate, Enzo Dias e Gonçalo Tapia a caminho de forma definitiva do São Paulo. Ação do Cuiabá contra o São Paulo pelo menino Gustavo. Leonardo Limeira tem a impressão de que esse assunto ele foi extinto depois de um acordo entre os clubes. Quer ver? Vou até mandar uma mensagem para o Cristiano Dresch. Cristiano, boa noite. Bem por aí. Você retirou aquela ação contra o São Paulo por causa do Gustavo? Só para explicar. O São Paulo tinha pego um jogador do Cuiabá por empréstimo para a base e havia uma cláusula no contrato de empréstimo prevendo que o São Paulo seria obrigado a pagar uma multa de R$1 milhão ao Cuiabá caso esse atleta fosse utilizado. O pessoal do São Paulo comeu bola, não percebeu a existência dessa cláusula e pôs ele para jogar poucos minutos finais. E aí o Cuiabá passou a cobrar essa grana. Eu soube na época que o Douglas Schwartzman, esse mesmo pivô da mais nova confusão envolvendo o escândalo lá dos camarotes, entrou em contato com o Cristiano, eles acertaram a compra do Gustavo para o São Paulo, e aí eu acho que o São Paulo deixou um percentual a mais, mas estou conferindo aqui com o Cristiano Dresch do Cuiabá, tá bom? Tá? Gustavo R10, além do Daniel, qual o meia que o São Paulo está avançado? Pois é, essa notícia repercutiu como uma bomba ao longo do dia, mandei mensagem para uma fonte do São Paulo que me assegurou o Nico Ávila, vou trazer novidades sobre o Ávila para vocês, e também essa troca com o Botafogo, tá? O Henrique, Ademir Quintino vai jogar onde em 2026? Acho ele bom jogador. Deixa eu mandar uma mensagem pro... o Ademir não, né? O Ademir é o pai, né? O Ademir não vai jogar, é o Andrei Quintino. O Ademir Quintino é o pai. Deixa eu mandar uma mensagem pro Ademir.
Alô? Para quem está chegando agora, eu vou fazer um breve resumo do que eu já contei sobre o Tricolor. São Paulo e Botafogo têm uma reunião para essa quarta-feira para debater em relação à troca. O São Paulo garante não ter nenhum meio atacante próximo, como se especulou, e assegura que o Brenner não será contratado, tá? O Daniel Lian chegou a dizer que o Brenner foi visto numa churrascaria com o Rui Costa, não tem a possibilidade de confirmar ou desmentir, mas o São Paulo afirma que o Brenner não será contratado. Sobre o Gaston Ávila, zagueiro argentino de 24 anos de idade, até contei mais detalhes no vídeo de agora à tarde. O São Paulo havia feito uma proposta ao Ajax de empréstimo de 1 ano, empréstimo gratuito, com 100% dos salários, com 50% dos salários pagos pelo São Paulo, 50% pelo Ajax. A proposta foi recusada. Então, nesse momento, há um entrave, há uma trava nessa negociação, tá bom? O William Fernando quer saber se procede que o São Paulo vá atrás de outro goleiro. Não faz parte das prioridades. São Paulo quer um lateral, um zagueiro e um camisa 10 como prioridades, depois atacantes.